O que, amiga? 10. Oi, gente, tudo bem com vocês? Temática de hoje. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre vaidade, mas muito mais vaidade no sentido... Gente, um parênteses bem aleatório. Não dá certo de eu sentar em cadeira que gira, sabe? Eu fico literalmente me balançando. Me balançando na cadeira, parece criança. Eu tenho que me concentrar pra eu conseguir não ficar balançando e falar de forma concentrada. Um parênteses bem importante. Eu tava gravando o vídeo e aí teve parte do vídeo que eu não achei legal. Então eu cortei e vai perceber que eu cortei. E o que acontece? Eu tava dizendo, na parte que eu cortei, que eu estava conversando com algumas amigas. E eu e essas amigas, a gente tava falando sobre maquiagem. E o quanto algumas pessoas são dependentes da maquiagem e usam desde muito cedo. Então, assim, vocês vão perceber que antes dessa parte aparecer e depois dela, eu vou aparecer dizendo e o quanto algumas pessoas são dependentes disso. E vai parecer que tá meio desconexo, mas é por causa disso. Eu cortei e eu queria reaproveitar o vídeo. Foi isso, gente. Mas basicamente é isso. Eu estava conversando com algumas amigas sobre a questão de maquiagem e vaidade e o quanto algumas pessoas se tornam dependentes disso. E um detalhe importante, se você encontrar alguma semelhança desse vídeo com algum outro vídeo que você viu, eu acho, é porque eu não lembro de todos os detalhes da conversa, mas, se eu não estiver enganada, a gente tava falando sobre algum vídeo que uma de nós tinha assistido e de algo que a gente também ouviu em torno desse assunto e, enfim, que a gente acabou, refletindo sobre isso. Então, se você encontrar alguma similaridade, tem a ver com isso, provavelmente. E o quanto, às vezes, as pessoas, elas têm ficado cada vez mais dependentes disso, né? Não só por uma questão de, eu vou fazer porque é bonito, porque fica legal, mas por uma questão de dependência mesmo. E eu comecei... a gente tava conversando, a gente começou a perceber que muita gente usa, consome maquiagem, etc., cada vez mais novo, né? Então, às vezes a menina tem ali 12 anos de idade, mas ela já tá com o rosto super maquiado, ou então 12 talvez muito embaixo, né? Não sei. Mas talvez, não sei, os seus 15, 16, 14 anos e ela já tá super maquiada, ou até mesmo vestida como se fosse uma mulher de 30 anos, sabe? E eu acho que isso revela algumas coisas sobre a gente no geral, assim, até mesmo em relação às redes sociais. O filtro excessivo, né? Precisa ter um filtro, precisa ter um... como é que é? Aquele negócio que falam, gente, eu esqueci o nome. Que você consegue usar pra mudar o formato do corpo. E, gente, eu não sei o nome. Se alguém souber, me fala aí nos comentários. Eu realmente não lembro. Deu um branco na minha cabeça. Mas o quanto a gente usa tantas coisas hoje em dia com a intenção de maquiar quem nós somos fisicamente, sabe? Também não sou contra, sei lá, usar um filtro, mas a questão é quando a gente depende dessas coisas. Sabe aquela coisa, não posso postar uma foto sem filtro? Ou então não posso aparecer em um vídeo sem filtro, ou então não posso sair de casa sem maquiagem, as pessoas não podem me ver sem maquiagem, sabe? Nesse sentido, assim, eu acho que tem muito mais a ver com a dependência, porque isso mostra algo sobre a gente, o quanto nós estamos constantemente buscando por uma aparência que provavelmente a gente nunca vai alcançar, porque a gente sempre vai querer mais e mais e mais e mais, e nunca estamos satisfeitos, sabe? E isso vai até, às vezes, transformando o nosso rosto em algo padrão. Começa a parecer que todo mundo tem um rosto meio igual, sabe? Enfim, como eu falei, eu não sou contra a maquiagem.
A questão é a dependência, o quanto de vezes a gente depende disso, o quanto a gente depende porque a gente não quer aparecer com uma espinha, ou então, tem um pouquinho mais de olheira, preciso esconder, sabe? Ao ponto de que quando as pessoas aparecem sem maquiagem, elas ficam irreconhecíveis. Você tenta olhar pra pessoa, olhar para quem você viu na foto, quem você viu pessoalmente, você fica tentando comparar, porque é muito diferente. Dá pra perceber que não foi algo que a pessoa usou simplesmente por um momento, sabe? Uma festa, alguma coisa assim, mas é como se ela sempre tivesse daquela forma. E mais ainda, eu acho que com essa questão da IA e tudo mais, o excesso de necessidade das pessoas usarem isso também. Às vezes tem aquilo de, eu preciso postar uma foto minha da IA. Nada contra você postar uma foto sua da IA, tá? Nada contra. De novo, a questão é a dependência disso, porque a pessoa se olha na realidade, ela olha pra IA e ela sempre prefere aquilo que não é o real, sabe? Porque ela tá muito insatisfeita com o real dela, ela tá muito insatisfeita com quem ela é, com o rosto dela, com o jeito dela de se mostrar pros outros, e tudo que ela quer é aquele personagem, aquela versão melhorada, sabe? E não humana dela. E isso é preocupante, porque a gente tem vivido muito uma vida de aparências, e isso na verdade só revela um pouquinho, sabe, do que a gente carrega dentro de nós em relação a essa questão da aparência, porque em várias outras situações da nossa vida é nítido o quanto a gente tem vivido uma vida de aparência, sabe? Em relação a mostrar as realidades das coisas, às vezes a gente quer sempre aparentar algo bom. Lógico que eu não tô falando que as pessoas têm que ficar filmando as suas coisas ruins, não é nesse sentido, mas no sentido de que a gente sempre quer parecer que a gente tá bem, que é o melhor, e acaba que a gente vai escondendo tudo aquilo que é ruim, e quando a gente vê, vira uma bola de neve, porque a gente escondeu tanto, e eu acho que sem a gente perceber, a gente esconde até das pessoas próximas da gente, sabe? Porque a gente tá vivendo em um mundo de aparência, então até quem é próximo da gente, a gente quer mostrar algo que não é. E muitas vezes a gente vai acumulando as coisas, escondendo, e quando vê uma bola de neve e a gente não consegue sair dela, sabe? Porque a gente tá acostumado com essa realidade que a gente criou, entende? Que não é real, porque a gente criou o mundo na nossa cabeça que é aquilo, e a gente é aquela pessoa, e quando a gente sabe que não é, e a gente começa a se frustrar, porque a gente começa a se dar conta que a gente não é aquilo que a gente criou, aquela não é a nossa aparência, aquela não é a nossa vida, aquela não é, quem nós somos de fato, sabe? Enfim, vidas de aparência, eu acho que isso tem sido cada vez mais preocupante. E o quanto a gente tem pulado etapas no sentido de meninas quererem ser mulheres, sabe? A menina de 14 anos tem como referência a forma de se vestir da influencer de, não sei, 25 anos de idade, sabe? Eu sei que desde muito novos a gente passa por essas questões, porque os atores que faziam papel de adolescente na TV e tudo mais não eram adolescentes, né? Em alguns casos eram pessoas que já estavam ali com uma certa idadezinha fazendo papel de adolescente, mas eu acho que isso é algo que tem ficado cada vez mais forte, porque não só a questão das influências de filmes e novelas, etc., mas até na própria internet, as pessoas elas tendem a seguir pessoas que claramente são mais velhas. Então, não só no sentido de que aquela pessoa ela faz o papel X na novela X, e lá ela faz papel de adolescente, mas na vida real ela não é. E aí não é só a cópia de, eu quero ter o corpo dessa pessoa, sendo que ela não é mais uma adolescente, mas acaba sendo muito mais que isso. Porque claramente as pessoas não estão seguindo só personagens, elas estão seguindo pessoas reais. Então elas veem aquela pessoa real, aquela mulher de 20 anos ou 25 anos, enfim, e uma adolescente de 14 anos olha pra ela e diz: ela é essa pessoa e eu quero ser parecida com ela. Mas isso não é um personagem, entende? É uma pessoa real, uma influencer. E ela quer ser parecida com aquela pessoa. E aí ela tenta se vestir igual, ela quer fazer o cabelo igual, etc.
basicamente como se fosse as meninas novas querendo ser igual a Kim Kardashian, algo assim, sabe? Então, enfim, gente, vai seguindo. Eu não sei nem se eu falei sobre o nome dela certo, mas enfim, vai seguindo essa bola de neve. As pessoas, elas não estão mais só apegadas a personagens, mas a pessoas reais que estão muito distantes da fase de vida, da idade, etc. E às vezes até tá perto da idade, da fase de vida, mas assim, é uma outra realidade de vida. E as pessoas, elas se cobram para ser como aquelas pessoas que tá muito distante, sabe, daquilo que realmente as pessoas vivem e do que elas foram chamadas para viver, porque ninguém é igual. Ninguém é pra ser igual, sabe? Uma copinha. Eu inventando palavras. Gente, a palavra copinha existe? Enfim, deixa aqui nos comentários. Não sei se eu criei nesse momento ou se ela existe. Fiquei nessa dúvida agora, eu vou procurar no Google. Uma mini cópia um do outro, sabe? Assim, parecidinho. É pra todo mundo ser diferente, individualidade, gente, individualidade. Enfim, é isso. Eu queria trazer essa reflexão, mais um desabafo, na verdade. Do quanto a gente tem vivido algo superficial. E eu pergunto pra você, se hoje você tivesse que tirar uma foto sem filtro, você tiraria? Se você tivesse que sair na rua sem maquiagem, você iria? Você iria pra escola sem maquiagem ou você precisa usar maquiagem todos os dias pra ir pra escola, sabe? Eu não sei qual é a sua idade, ou você que vai pra faculdade, não sei, mas é algo que eu queria deixar ali para você poder pensar e refletir sobre, porque de fato às vezes a gente tá muito preso à imagem e na verdade a gente tá se prejudicando porque a gente faz da imagem um ídolo, sabe? A gente fica preso àquilo. E se não for aquilo, então quem eu sou, sabe? Enfim, coisas que eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado. Tchau! Um beijo, até a próxima!